Olá, nós do canal O que Rola na Geronto estamos de volta para discutir fantasticamente com uma pessoa muito importante, o médico geriatra Luiz Saporetti. Depois eu dou um mini currículo dele, tá certo? Mas nós vamos discutir um assunto, gente, impressionantemente atual, atualíssimo e necessário. Uma discussão extremamente necessária. Nós vamos discutir hoje espiritualidade e saúde com o médico geriatra Luiz Saporetti. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência de geriatria também no Serviço de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP. E, além disso, hoje, além de médico geriatra, excelente médico geriatra, ele é paliativista, que é uma área de atuação da Associação Médica Brasileira. Então, ele tem, não é bem um título, título, não é, como geriatra, mas é uma área de atuação da AMB. E também ele é psicoterapeuta formado numa instituição importantíssima nessa área, que é o SEDES Sapiência. Luiz, seja bem-vindo. Saiba o quão você é por nós admirado e você vai aqui nos brindar com uma discussão de espiritualidade e saúde, tá certo? E eu queria, num primeiro momento, dizer para vocês, antes de passar a palavra para o Luiz, para ele também fazer uma intervenção inicial e antes da minha primeira pergunta, o que que motivou a gente a pensar em discutir espiritualidade e saúde? No mundo, e atualmente, cada vez mais está aparecendo que a nossa saúde é influenciada literalmente pelo nosso estado de espírito, né? Então, a questão da espiritualidade é algo que influencia os resultados da nossa saúde, porque é um conjunto de evidências que vão indicando que a espiritualidade tem um impacto significativo na saúde, no bem-estar, inclusive impactando em vários indicadores, por exemplo, até imortalidade, tá certo? Suicídio, por aí vai, né? Não vou ficar me alongando por isso. Isso é tão importante que agora, recentemente, em março, o próprio Conselho Federal de Medicina, achando que isto realmente é uma questão importante que merece uma investigação maior, criou uma comissão de saúde e espiritualidade. Ela vai funcionar junto ao Conselho, lá em Brasília, trabalhando com pesquisas, debates clínicos, tá certo? E, inclusive, lembrando o próprio CFM, quando cria essa Comissão de Saúde e Espiritualidade, ele lembra que a própria Organização Mundial de Saúde aceitou e aceita a espiritualidade como algo que dá uma contribuição importantíssima. Inclusive, ele coloca lá, a OMS coloca, tendo em vista que os resultados observados parecem favorecer a saúde psíquica, social e biológica e o bem-estar do indivíduo. Então, vejam, parece que espiritualidade e saúde estão intimamente ligadas e que espiritualidade tem uma influência muito positiva, né, no bem-estar físico e mental. E até, como aqui o OMS vai além, social, né, até social, tá certo? Então, é isto que nós vamos discutir hoje com Luiz Saporetti, como que a espiritualidade afeta a saúde. Então, Luiz, eu passo a palavra para você também se apresentar ou falar algumas coisas que esclarecer melhor como é a sua pessoa, que é muito mais do que eu falei, esse resuminho, tá certo? Faz essa Imagina. primeira consideração, aí em seguida eu faço a primeira pergunta para você.
Luiz, Olá, Sérgio, Marília, obrigado por esse convite. É muito bom estar aqui com vocês, falando desse tema que, para mim, é um tema muito importante que eu já acompanho há muito tempo e cada vez mais, né, através dessa formação aí que eu tenho, né, de psicoterapia. Nós temos um caminho juntos aí há muito tempo, né? O Sérgio fez parte da minha formação como geriatra, né? A Marília, a gente já se cruzou aí em algumas aulas na prefeitura e tal. E esse tema, para mim, é extremamente importante porque é uma coisa, inclusive, da minha vivência pessoal que eu busco há muito tempo e, aos poucos, dentro da medicina, isso foi juntando, em especial, cuidando de pessoas que têm situações graves, né? Doenças graves, às vezes até em terminalidade, né? Que a gente faz nos cuidados paliativos, né? Então, obrigado por estar aqui com vocês. na verdade, Luiz, nós, o canal, é que agradece muito, é muito grato pela sua disponibilidade de vir discutir um assunto tão importante, tão atual, tão necessário aqui com todos nós. E, Luiz, então, para começar essa discussão na prática, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: qual que é a diferença entre espiritualidade e religiosidade, que as pessoas acham que é tudo igual? Qual que é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Es- Esse é o ponto inicial, acho que é um ponto muito importante, né, da gente começar, né? Quando o CFM fala que ele vai trabalhar com espiritualidade, que é isso, né? Quando a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, né? O que a gente está falando? E essa é uma confusão muito importante, né? Falar assim, bom, mas religião, o que tem a ver com isso? Então, assim, primeiro a gente tem que identificar que a religião é uma forma estruturada, cultural, de relação com uma determinada forma de espiritualidade, né? Isso tem a ver com uma etnia, com uma cultura, né? E ela é uma forma que está estruturada, né? Ela diz o que faz, como é, e ela foi criada para tentar facilitar a conexão do ser humano com essa dimensão invisível e até para dizer para ele, né, do ponto de vista moral, o que é certo, o que é errado dentro daquela forma de espiritualidade. Por que eu falo forma de espiritualidade? Porque quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de um campo mais amplo, que é a busca pessoal de sentido e conexão. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando basicamente dessas duas coisas: o que me conecta e o que dá sentido à minha vida. E conforme a gente vai analisando isso, a gente vê que tem algumas formas, né, que são muito frequentes da gente ver, né, de ligação, de conexão e sentido, que é o si mesmo, né? Eu me conecto comigo, com o outro, com o momento, o universo e o sagrado, né? Eu chamo isso de somos, né? Então a gente brinca, somos espirituais. Por quê? Porque a gente sempre busca conexão com essas coisas e a gente busca atribuir um sentido à nossa existência. E eu tenho insistido muito na ideia, embora dentro do campo da espiritualidade se fala muito sobre sentido, propósito, o ponto mais importante que eu vejo é a conexão. Porque é a partir da conexão que eu desenvolvo um sentido. Se eu não estou aqui presente, conversando, né, com vocês, né, presente nesse momento aqui, depois eu não consigo contar essa história. E nós estamos vivendo uma crise que é de sentido, sim, né, mas é de conexão também. As pessoas não estão mais conectadas, nem com elas mesmas, nem com os outros, nem com a natureza. E aí, como eu consigo encontrar sentido na vida, né? Então, eu acho fabuloso que isso agora esteja cada vez mais dentro do campo médico, né? Porque isso tem uma influência muito importante. Luiz, Sérgio queria falar Fala, alguma. Maria. Sérgio, não. Luiz, olha, prazer te reencontrar. Eu preciso registrar isso aqui.
Eu conheci você na Prefeitura de São Paulo enquanto eu trabalhava, e eu nunca esqueci você, justamente por esta visão de conexão, esse sentido. E é um prazer recebê-lo para falar sobre este assunto. E você já definiu o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Então, assim, se nós somos seres espirituais e a espiritualidade é aquilo que dá sentido à nossa existência, à nossa vida, o porquê nós estamos aqui, me fala, qual é a relação da espiritualidade com o nosso aspecto de saúde? E como a saúde, eu vou fazer o contrário, ela afeta a espiritualidade e como a espiritualidade afeta a nossa saúde. Então, aí a gente tem dois aspectos, Marília, importantes, né? Sendo a espiritualidade essa conexão, né? Ela me dá propósito, né? E o ser humano é um ser humano que, em função de um propósito, ele é capaz de avançar, né? Então, se eu me sinto conectado com a minha família, eu consigo estar presente na vida, se eu me conecto com a natureza, se eu me conecto com a minha história. No caso dos idosos, né, a conexão com a minha história, com a minha biografia, que é uma dimensão espiritual importante. Então, ao longo da vida, né, eu tendo um propósito, um sentido, uma conexão, eu consigo atravessar dificuldades. É, Do ponto de vista de certas virtudes espirituais, vamos falar assim, por exemplo, a esperança, a fé, a paz, a gente tem estudos mostrando que pessoas que têm esse senso de, né, paz, esperança, elas têm uma saúde mental melhor e uma saúde física melhor. E se elas tiverem isso, elas passam melhor por certas situações mais graves também. Um outro aspecto são as práticas, né? As práticas espirituais, seja ela a oração, a meditação, né? Essas práticas, elas mudam o funcionamento do cérebro, né? Isso já está estudado do ponto de vista de redução de estresse, redução de ansiedade, modulação imunológica, né? Alteração, inclusive, de córtex cerebral, né? Aumentando empatia, aumentando memória, aumentando compaixão. Então, é, eu sempre penso mais ou menos como foi a atividade física lá atrás, né? Quando alguém começou a falar de atividade física, a gente não sabia, a gente sabia que fazia bem e aí começou a estudar, e hoje a gente sabe um monte de coisa sobre isso. Então, a espiritualidade está nesse campo. Hoje a gente sabe que ela tem vários efeitos, mas ainda estamos entendendo, do ponto de vista científico, onde cada coisa se enquadra, né? Mas nós já temos evidências suficientes para dizer, olha, isso aqui é importante. E por isso que agora, né, o CFM está trazendo isso com tanta importância. Isso é bastante importante. Aí, se você inverte a pergunta, né, como a minha saúde influencia a minha espiritualidade, né? A gente tem um paradigma de que mente e corpo são coisas separadas, né? E tudo o que está se estudando, inclusive em neurociência, mostra que na realidade isso é uma coisa só. Então é claro que a minha saúde física interfere no que eu sinto, no que eu penso, e isso muda, né? Então, de repente, uma pessoa quando tem uma crise, né, uma doença grave, isso vai interferir com o sentido de vida dela. E isso é natural e os profissionais precisam aprender a lidar com isso. Desculpa, pro bem ou pro mal? Não, quando você tem uma questão física, Sim, uma doença, está com dor, você está com. Isso interfere com a sua capacidade de dar sentido à experiência, ok. né? Quando você está bem, né? A gente fala num ambiente seguro, uma situação psíquica segura, num ambiente seguro, isso propicia que eu consiga fazer uma conexão mais fácil.
Claro que é possível também estar em conexão e encontrando sentido em situações difíceis. Mas as situações difíceis dificultam essa conexão. Então é muito comum a gente ver quando a pessoa, por exemplo, está numa situação de grave doença, fim de vida, como se ela perdesse o sentido da existência, né? E isso, mesmo pessoas muito cheias de propósito, né? E o papel aí nosso, como profissional de saúde, é dar apoio para que ele possa recuperar o sentido que é dele, né? Então, aí tem toda uma série de práticas e terapêuticas na área psíquica, né? Como a terapia da dignidade, né? Terapia baseada em valores, né? Para o quê? Para você tentar resgatar isso dentro daquela pessoa. Porque se você consegue dar esse senso de esperança, a gente sabe que isso vai retroalimentar, né? Imunologicamente, neurologicamente, o bem-estar. Ô, Luiz, Sérgio, só para fechar aqui, assim, para ficar claro para as pessoas que nos escutam, ou seja, é, veja se a gente está amarrando. Veja, a religiosidade a religião, melhor dizendo, é a expressão da minha, pode ser a expressão da minha espiritualidade, que eu vou dar um nome, uma prática para isso. Isso. Então, vamos imaginar que o sujeito teve um compromisso o tempo inteiro da sua existência, vamos puxar para a nossa questão da velhice, que se relacionou com o sagrado, que praticou uma religião. Aí, lá nos seus 70 anos, ele tem um diagnóstico, por exemplo, de um câncer Isso. grave, né, que não tem muita perspectiva de cura. Aquilo que ele carregou da religião, que é a espiritualidade, ao saber que ele tem um diagnóstico extremamente grave, que pode levá-lo à morte, num período pequeno ou médio, como ele se relacionou, porque você falou muito de conexão, e aí que eu estou querendo amarrar. Ele poderá chegar ali numa decisão importante. Ele tem uma consciência, alguém lhe falou, ele já sabe, vou morrer. Aí, como que eu lido com essa minha doença, com essa minha saúde? Ou antes disso, ele teve uma compreensão de que o corpo dele é importante, então ele investiu no seu tratamento, no cuidado do seu corpo, e neste processo tudo vai se amarrando. É isso? Ou por outro lado, uma pessoa que nunca praticou nada chega nessa hora e fala assim: para que viver? Vou morrer mesmo, não quero nem saber. E ele joga a toalha. É mais ou menos isso? É essa conexão que se refere? A religião, ela trata da conexão com o sagrado. O sagrado exclusivamente, ok? É, assim, e a gente tem que perceber que quando a gente fala de religião, para alguns, a religião tem conexão com o sagrado daquele indivíduo. Mas eu posso ter conexão com o sagrado através da natureza, através da família, através do meu trabalho. Mas quando a gente entra no campo da religião, a religião pode ser um fator de enfrentamento positivo diante do sofrimento e da dor, ou ela pode ser um fator de enfrentamento negativo. Porque a religião, ela trata de crença. Ela diz o que você, né, como é. E se, por exemplo, a pessoa tem uma crença muito forte de que aquela doença pode ter vindo em função de uma punição, isso vai causar um mal-estar muito grande nela. Se o enfrentamento, ao contrário, é positivo, ela entende que os caminhos da vida são assim e que Deus, né, traz as coisas, né, dentro da história de cada um, e ela encontra, na realidade, força, fé, esperança para passar pela dor. Então, quando a gente fala de religião na relação com o sagrado, tem uma questão importante que é a crença. E quando a crença é formatada a partir de aspectos ruins, vamos dizer assim, negativos, ela não vai ajudar. E daí a importância da gente, como diz um professor meu que falava assim, é importante a gente saber qual é o Deus, escolha pelo menos um Deus melhor do que você, né? Porque assim, poxa, um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que, poxa, é humano demais, né?
Luiz, com certeza, estou até rindo. Na hora que você falou, é humano demais. Nossa, e é verdade. Eu até quero, em cima do que você está falando, vou colocar aqui em 1998, alguns autores, Riley, o principal, ele publicou no Archives of Physical Medicine and Rehabilitation um artigo sobre incapacidade e ausência de espiritualidade. Olha, né? Olha isso. Então, eu estava estudando incapacidade, né? E aí ele tira duas conclusões que eu vou ler aqui, e aí você comenta. A primeira é a seguinte: indivíduos sem espiritualidade, esses avaliar a qualidade de vida, a satisfação de vida deles, de forma muito significativamente desfavorável quando se compara com indivíduos que têm alguma espiritualidade. Ele junta aí espiritualidade ou E religiosa religiosidade. ou existencial. E no Isso. mesmo estudo ele mostra que quando não há crença ou religiosa ou existencial, isto associa com uma qualidade de vida significativamente pior após uma doença ou lesão. Quer dizer, o indivíduo tem uma doença grave, ele não tem religiosidade, ele associa então com uma piora muito grande. Então, vai Isso. mais ou menos em cima do que você e a Marília estavam discutindo. Então, jogo isso para você também O, comentar. o que a gente já tem, né, evidência suficiente para dizer que você ter uma espiritualidade, como ele usou aí, né, existencial ou religiosa, né, é fator protetivo para um monte de coisas. Isso é importante. Então, assim, a gente não está tão preocupado se a pessoa tem uma crença religiosa. Eu quero saber se ele tem conexão, né, encontra sentido na religião dele ou na existência dele. Seja isso na natureza, na família, no si mesmo. Porque às vezes a conexão da pessoa é com ela mesma, né? Então, eu já conheci pessoas, uma vez eu conheci um senhor de 90 anos, tinha ficado internado 6 meses com uma pancreatite gravíssima, e ele foi fazer terapia comigo, né? E eu acompanhei ele no final de vida, porque ele acabou tendo um tumor e tal. Mas quando eu perguntei para ele onde o senhor encontrou força para passar por essa internação, e eu imaginando que ele ia falar da família, né? Sei lá, que eu sabia que ele não era muito religioso, ele vira para mim e fala assim: onde eu encontrei força? Em mim mesmo, que é o exemplo de conexão com o si mesmo. Ou seja, eu sou capaz, eu vou passar por isso. Isso é uma forma de conexão que é existencial. Então ele não precisa da divindade para passar. Outros vão dizer, na minha família, nos médicos, em Deus, em Buda, em, né, Obaloaê, sei lá, Orixá, qualquer. E aí é onde está o contexto. Mas o que a gente sabe do ponto de vista científico é que a pessoa ter isto é fator protetivo, inclusive para a evolução depois. Agora, o que eu falei antes do coping negativo também é muito importante, porque esse sistema de crenças que diz que você tem merecimento, não tem merecimento, está passando por isso, por alguma falha, né? Isso, isso é preditor de má evolução. Luiz, então, vamos mais um pouquinho dentro dos preditores aqui, né? É, olha, veja bem, o quanto a espiritualidade, a conexão, né? É, o sagrado do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas. Isto é possível para além do que é clínico, do que é, como você já falou, que as coisas não estão separadas, mas o quanto que isso anda junto, que força que isso tem. É, eu Isso. gostaria que você aprofundasse para a gente. Quer A dizer, gente, por favor, responde que eu. então, a gente já tem em algumas áreas uma evidência muito clara de que práticas, inclusive, né, meditação, oração e tal, elas são capazes de melhorar resultados, por exemplo, dentro da saúde mental, com certeza absoluta. Isso já tem material suficiente.
Dentro de doenças, né? Vamos falar um pouco, né, dos tais dos milagres, né? Isso. Então, assim, isso é um campo que ainda a gente não tem tanta informação. E eu tenho a sensação que existe um grande preconceito de se estudar isso, né? Tem uma autora que escreveu um livro chamado Medical Miracles. Eu não estou lembrando o nome da autora. Ela analisou, por exemplo, os milagres, né, os processos de canonização do Vaticano, né? E é um processo científico super sério, né? Você tem lá uma situação que é avaliada por um board e esse board analisa se ali houve uma coisa que não dá para explicar pelas leis naturais. Quando eles não conseguem explicar, né, aí fala, bom, então isso aqui. E às vezes, quando eles ficam em dúvida, eles consultam até cientistas fora, que não sabem o que está acontecendo, e falam assim: olha, isso aqui foi assim. O que você acha disso? Não, isso é impossível. Esse paciente era para estar morto. Esse paciente está morto. Bom, ele não está, está 10 anos vivo e foi uma situação X lá, uma reza, uma prece, uma novena, né? Como explica isso? A gente ainda tem muito pouco substrato científico para analisar isso, né? E eu tenho a impressão que a gente começa agora a avançar. Quando você tem um CFM dizendo, vamos estudar isso, né? Aí a gente começa a entender o que está acontecendo. Porque também tem o contrário, que é uma situação de exacerbar muito o milagre em função de outros interesses. E isso não é só no campo religioso. No campo científico, a gente vê uma série de crenças de terapêuticas que não são confirmadas, né? E isso também está no campo da esperança miraculosa que você busca ou na ciência ou na religião. Ô, Luiz, você sabe, eu sou muito cartesiano, né? É muito engraçado, nós estamos discutindo, eu sei da importância da espiritualidade, mas eu, na minha vida, eu sou muito mais cartesiano, mas quero comprovar aqui, etc., isso assim, assado, só assim, apesar, né, de ter meu lado da espiritualidade, evidente, né? Mas tem uma coisa muito forte em mim que é cartesiana. E teve uma vez um professor titular da Faculdade de Medicina da USP, eu fui assistir, a, isso já faz uns 10 anos, uma palestra que ele fez, é um cara sério, tá certo? Um cientista de primeira, eu não vou falar quem é, porque não interessa, mas um cientista importantíssimo, com trabalhos publicados, tá certo? Ele foi fazer uma palestra sobre a espiritualidade. E o que me chamou a atenção, ele demonstrou com várias publicações que uma prece de alguém, mesmo por outra pessoa, então, mesmo que fosse à distância, não precisava ser ali presencial. Aquilo me impactou de uma forma muito grande. Quer dizer, alguém que se reúne, ou alguém, ou um grupo, se reunindo para orar, por exemplo, por alguém que está doente, muito doente, com uma doença perigosa que coloca em risco a vida, Uhum, uhum, e fazia um resultado extremamente positivo no curso daquela doença para aquele indivíduo. Muitas vezes, inclusive, salvando, não morrendo o indivíduo. Não vou dizer salvar da morte, mas aquele indivíduo não morria e que às vezes tinha uma relação temporal entre o momento da prece, mesmo à distância, e o momento em que tinha uma virada na. E olha, era um cara sério, né? Não era um claro. charlatão. E aquilo me impactou. Você tem alguma coisa sobre isso também? Então, isso são as preces intercessórias, né? Os estudos de prece intercessória são difíceis, né, de serem feitos. Tem estudos mostrando resultados positivos e estudos mostrando nenhum resultado. Eles são meio, né, ainda não é uma questão fechada, né?
E a gente tem que diferenciar, assim, bom, uma coisa é a pesquisa científica, né? E como é feita essa pesquisa científica, né? Porque, assim, que prece intercessória foi essa realizada, né? Foi eu rezando por alguém que eu não conheço ou eu rezando pelo meu filho? Será que isso faz diferença? Então, tem questões metodológicas que são interessantes, né? Porque, poxa, será que a gente simplesmente rezar por alguém que a gente não conhece vai ter algum efeito? Ou se eu juntar uma família rezando por uma pessoa, isso tem um efeito diferente? Será que isso foi analisado na metodologia? É um pouco assim, pera lá, quem tem que fazer uma metodologia de estudo de espiritualidade tem que ter entendimento do que é uma prece intercessória. Não é simplesmente você sentar e rezar por Entendi. alguém. Eu não, isso, faz tanto tempo eu não me lembro dos detalhes que ele contou, mas agora Não, mas os estudos são conduzidos com preces intercessórias, né? Mas qual é o vínculo das pessoas? Como é para quem está sabendo que alguém está rezando por ela? Isso é um placebo controlado? A metodologia é muito complicada disso, né? Aí você fala, mas, poxa, não é bom saber que alguém está rezando por você? eu acho que sim, quer dizer, eu me sinto apoiado, eu sinto que eu não Sim. estou sozinho. E Volta na se, conexão que você estava falando. e se essa pessoa tem um significado que é para você especial? Você, por exemplo, eu vejo muito nas oficinas de espiritualidade a relação com os avós. Se você sabe que a sua avó está rezando por você, ou que a sua avó está intercedendo por você de alguma outra forma, isso tem uma potência dentro do sistema nervoso gigantesca. E hoje a gente sabe que o que acontece dentro do sistema nervoso é a verdade. Não importa para o sistema nervoso se está acontecendo na realidade ou dentro. E é muito fácil de provar isso, né? A gente sonha, né, que está ali caindo do despenhadeiro e a gente acorda assustado. Se eu começar a contar uma história triste aqui, você vai começar a ficar triste. Eu tô contando uma história, por que que você está ficando triste? Por que que um filme de cinema interfere tanto com a gente? Não está acontecendo nada, é um filme. Aquilo não é real. Eu posso induzir estados dentro da cabeça da pessoa através de visualização, de imaginação ativa, e a pessoa sente. Então, para lá, se a minha avó está rezando, se meu pai está rezando, se o meu pai de santo está rezando, se o meu padre, né, o padre que eu coisa, ou uma pessoa está fazendo uma posição de mão, isso para mim é importante. Então a gente tem um campo que é o campo da pesquisa, a gente tem o campo da vivência, né? E nas pesquisas eu sempre me pergunto, pera lá, como foi feita essa pesquisa exatamente? É uma metodologia complicada para fazer isso. Sim, mas tem um fator que você estava falando que eu fiquei pensando aqui, que é o seguinte: quando eu sei que alguém está rezando por mim ou intercedendo por mim, eu me sinto também importante. Sim, Melhora a minha autoestima. Isso faz sim. um impacto na minha saúde mental absurdo. Aumenta a tua esperança. Sim, isso. E, inclusive, a gente sabe que essas coisas também vai ter alteração de hormônio, um monte de Isso coisa. vai baixar cortisol, vai baixar adrenalina, vai liberar ocitocina, serotonina, você vai se sentir melhor e é isso que os estudos mostram que muda a evolução das doenças, né? Então, tem um arcabouço teórico que já diz, aponta para essa direção, né? Não só das questões de saúde mental, essas já estão bem estudadas, né? Ansiedade, depressão, né? Burnout, né?
Tudo isso já está bem estudado do ponto de vista da espiritualidade, mas assim, do ponto de vista do efeito físico, tudo indica que tem, quer dizer, tem efeito físico. Se isso é capaz de curar a doença, acho que a gente precisa encontrar metodologias que vão empurrando a gente nessa direção. E se os médicos agora se debruçam sobre isso, vai aparecer, porque no dia a dia a gente vê. Bom, olha, eu quero só dividir um pouco, viu, Luiz? O Sérgio sabe, mas assim, uma experiência minha, pessoal. Há 9 anos atrás, eu tive um diagnóstico muito importante de câncer de pâncreas. E todo este Uau! processo que você foi falando, e eu sou uma pessoa evangélica, minha vida inteira eu tive um relacionamento pessoal com Deus, e essa intercessão foi para E mim uma bússola a seguir. Eu isso. não conheço, você falou da relação, da proximidade, mas eu digo que teve um exército de gente intercedendo a meu favor e eu consegui, não é? Era uma particularidade do tratamento, mas é o efeito. E o que influenciou na minha forma como lidei com a doença, com o Isso. diagnóstico, era grave, eu sabia, o meu médico contou, olha, é assim, o índice de sobrevivência é bem baixo, Bem né? Depois de baixo. 5 anos, ainda quem sobreviveu ainda tinha um risco de morrer, eu não morri, né? Então, Olá. isto foi determinante. Tudo que eu construí na minha existência foi naquela hora que eu, como se eu tivesse ido num banco, super banco, e pedi tudo do que eu cria, que eu creio que me ajudou a sustentar e passar. E mais grave, depois de 2 anos que eu já tinha saído da fase crítica da doença, me veio um segundo câncer de mama. Aí eu falei assim, Uau. nossa, que desafio, vamos enfrentar o câncer de mama. E assim foi. Mas eu acredito exatamente nisso, e a espiritualidade representada na religião que eu escolhi para Isso. acreditar foram fatores determinantes, e Isso. este apoio, invisível até, foi determinante para isso, Foi para determinante. passar por isso. Porque você se sentiu apoiada, você teve esperança, né? Exatamente, Tipo, eu vou passar, né? exatamente. É isso. E algumas pessoas, né, podem, apesar de tudo isso, não passar. Não passar. Uhum. Mas Que eu podia assim, acontecer comigo também, que eu não passaria, mas era poderia, diferente esse passar. e isso, mas é diferente, né? É diferente, inclusive na perspectiva daqueles que não conseguiram passar e que morreram, né? Então, se morrer com esta perspectiva de esperança e de apoio é completamente diferente de morrer no vazio. Com O seu certeza, som sumiu. Opa. com Não é o Sérgio. certeza. Ah, tá. Não, com certeza, Luiz. De fato, e olha, essa questão até de, tá, eu não vou ser curado, mas eu consigo agora ter uma qualidade de vida melhor, né? E até uma morte melhor, isso dá uma satisfação impressionante. Quer dizer, há uma tranquilidade maior até na aceitação daquela doença incurável, a doença que é perigosa para a vida. Então, Uhum. eu com certeza eu acho isso sim. É interessante que às vezes a gente vê pessoas muito religiosas que enfrentam o processo de morte de uma forma muito difícil e pessoas, inclusive ateus, que enfrentam de uma forma maravilhosa. E é por isso que o aspecto que está em volta é a espiritualidade, não a religião. Então, assim, porque a espiritualidade tem a ver com o que eu sinto, né? Então, assim, e um ateu pode sentir muita conexão com a vida, com a família, com o legado dele e ficar em paz, e se sentir apoiado e se sentir esperançoso, apesar de estar nesse caminho, enquanto uma pessoa que é muito religiosa às vezes pode ter crises, né, em função disso, da própria crença.
Ô, Aliás, Luiz, peraí, Marília, deixa eu até pois, completar aqui. Aliás, eu pois, já vi, eu já, é, eu já fui de dentro da igreja de uma forma muito mais, né, eu fui seminarista, tá certo? Opa! Por 7 anos. E veja, eu já vi pessoas super religiosas desdenharem de Deus. Por que que Deus me mandou essa doença? Então, quando ele pergunta por que Deus mandou essa doença, eu fico sempre com a sensação dessa relação do merecimento, é, né? Como se pessoas boas vão ter caminhos bons, pessoas ruins vão ter, né? E isso é uma armadilha, né? Uma armadilha muito complicada, né? Você achar que porque você é bom, cumpre todos os ritos, que a vida vai te poupar. uhum, uhum, Não é sobre isso. E se você pegar na própria religião, pegar na nossa religião mais dominante, né, no Brasil, que é o cristianismo, o que foi o sim, caminho de Jesus? uhum, uhum, perfeito. Então, assim, se o caminho de Sofrimento, Jesus foi, né, morrer na cruz, poxa, quem sou eu? isso aí. Para cobrar uma morte que não fosse aquela. E aí, Luiz, eu queria que você fizesse um comentário. Nós estamos vivendo ontem, foi escolhido o Papa Sim. Novo não, o novo Papa, né? E em substituição ao Papa lá Francisco, que eu pergunto para você, ele sabia que estava morrendo, pelo que nos parece, porque ele teve uma vida anterior, o dia anterior da sua morte, ele cumpriu todos os seus Hum. ritos, e ele esteve doente por um tempo, e aí eu queria, porque assim, no caso do catolicismo, ele é a autoridade máxima. Eu pergunto, ele ensinou alguma coisa em relação à morte, este processo? E se a religião que ele praticou, e repito, autoridade máxima, teve um impacto, ensinou alguma coisa? Eu queria que você fizesse um comentário sobre a morte dele dentro dessa perspectiva de Eu, religiosidade e espiritualidade. eu não acompanhei, né, esse final do Papa Francisco de perto, então eu não sei te dizer como foi para dar um sentido para essa experiência. Eu posso dizer que eu, né, acompanhei, li e tal, por exemplo, o João Paulo II, né? João Paulo II foi um exemplo dessa fé, né, que aceita a finitude como esse momento importante onde o fiel, dentro do cristianismo, está próximo de Deus, né? Em breve estará com ele. E ele não foi entubado, ele não foi para o hospital, ele morreu nos aposentos dele e tal, cuidado, né? E ele tem textos lindos escritos dessa época, né, de como ele via esse momento, né? Então, é essa a perspectiva, né, de lidar com a finitude, né, dentro de uma perspectiva que tem um sentido, né? Agora, isso é necessário? É o que eu falei, eu conheço ateus que tiveram mortes significativas sem nenhuma crença, né? Então, alguns autores trazem um conceito, né, que é da religiosidade intrínseca e extrínseca, né? Extrínseca é aquilo que você ouve e você acredita. Intrínseca é aquilo que você viveu dentro de você e a partir daí você desenvolve as suas crenças. E aí eu lembro sempre do Jung, né? A minha formação em psicoterapia junguiana, ele no já idoso, né? Ele tem uma trajetória muito interessante, né? O Jung, ele tem uma entrevista dele que entre várias perguntas, o entrevistador pergunta para ele: o senhor acredita em Deus? Né? E ele, um psiquiatra, um dos pais da psicoterapia, né? Ele, Freud, não sei o que e tal. Ele olhou para o entrevistador e falou assim: acreditar em Deus? Eu sei Deus. Não é uma crença. O que ele quis dizer com isso? Não é uma crença em Deus. Eu sei, né?
Tanto que na entrada não sei se era na entrada, tinha uma placa, né, não sei se era da casa dele ou do consultório, que estava escrito em latim: invocado ou não, ele está presente. Isso é muito bonito. Invocado ou não. Luiz, eu estou até impactado com essa nossa discussão, que está muito interessante. Eu acho que faz com que a gente também fique se lembrando, não só de momentos pessoais, mas de quando a gente cuida de pessoas, né? Sim, E que você tem, às vezes, de dar essa esperança a essas pessoas, fomentar que elas tenham essa esperança, mesmo sabendo que elas estão num processo que vai morrer, não tem cura. Então, eu queria te perguntar, nós já estamos precisando terminar, o nosso tempo está esgotando, mas talvez uma última pergunta. É, eu queria saber o quanto que a espiritualidade de quem cuida pode influenciar no cuidado e num resultado melhor para aquela pessoa que está sendo cuidada. tá. Isso é um aspecto muito importante, Sérgio, porque a pessoa que está cuidando de alguém doente, né, ela tem que tomar um cuidado muito grande, né, para não colocar as suas crenças em cima do outro. Quando a gente cuida de alguém, o nosso trabalho é aflorar no outro aquilo que é dele. Então, pegando como a Marília falou, né, ela tem lá a crença dela, evangélica e tal. Eu não sou evangélico. E aí, eu vou falar da minha crença? Não. Eu quero que a crença dela desperte dentro dela, né? Que esse amor divino floresça dentro dela. E se não é o amor divino, é a conexão com a família, com o trabalho, com o que for, meu trabalho é trazer esse sagrado do jeito que for para cima. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe uma situação que infelizmente acontece com frequência, né? Que é o chamado abuso espiritual, né? E como todas as formas de abuso que a gente tem visto na nossa sociedade, ela tem formas muito sutis às vezes, né? Então, para eu lidar com a questão religiosa, com um familiar, com um paciente, eu preciso conter as minhas crenças são minhas. Não se trata do que é meu, trata do que é do outro, porque senão eu vou cometer um abuso, né? O que que são abusos? Por exemplo, a intolerância religiosa, né? Quando você tenta dizer para o outro que tem que ser assim, que tem que ser assado, né? O proselitismo, né? Incitar no outro situações a gente chama de bypass espiritual, que é outra situação, quando você não deixa a pessoa fazer contato com as dores dela. Ela só tem que ver o bem, ela só tem que ver a perfeição, ela só tem que ter esperança. É quase uma doutrina do positivo, né? Então, tudo isso leva a um abuso. Então, quando a gente lida com o outro, a gente precisa silenciar o que é nosso, entrar em conexão com o outro, para que o outro possa dizer para ele o que é importante. Não é sobre mim, é sobre o outro. E isso é muito delicado. E quantos de nós profissionais tentamos impor as nossas crenças, as nossas verdades no outro? Isso que você está falando tem uma importância prática muito grande para as pessoas, todos os profissionais que vão cuidar. E que a nossa profissão de saúde é cuidar do outro. Interessantíssimo, Luiz. Não é só a boa intenção. A boa intenção é o começo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, assim, para eu lidar com a questão da espiritualidade da minha pessoa, eu preciso conhecer minimamente a espiritualidade.
Eu preciso saber encontrar no outro a espiritualidade dele, não é sobre a minha. E é muito delicado, eu, como médico, dizer o que eu acredito, porque existe uma condição de hierarquia. E que a gente não pode esquecer que os profissionais de saúde vêm de uma hierarquia quase sacerdotal, né, lá atrás, né? Então, assim, o que a gente fala tem um peso muito grande. Então, geralmente, eu só entro em detalhes do que eu sinto, do que eu penso, quando o vínculo já está muito estabelecido e a relação já está horizontal. Porque aí eu posso me abrir com a pessoa. E eu não vou interferir no que ela está pensando. Porque aí está horizontal. Mas se eu chego, né, que é outra forma de abuso espiritual, né? Quando uma pessoa hierarquicamente superior chega dizendo para o outro, né, o que tem que, o que é, o que não é, não sei o que. É, é muito delicado. Então, o profissional de saúde ficar se colocando, as pessoas falam, o senhor acredita em vida após a morte? O que o senhor acha que tem depois da morte? Não cabe a mim responder isso. Não cabe a perguntar, né? A pessoa me pergunta, né? Eu posso dizer o seguinte: eu sinto que é um momento muito difícil encarar a morte. E aí é onde todos nós nos aproximamos, que a crença separa, gente. O que a gente sente une. Porque diante da morte, nós temos medo. Diante da dor, todos nós temos medo. E aí a gente pode pegar o próprio exemplo de Jesus, né? Pai, abandonaste? Poxa, Chico Xavier, né? Num evento lá no avião, ficou desesperado que o avião ia cair, não sei o quê, foi um banzeiro, né? E aí o, o Emanuel, que é o espírito lá, protetor dele, pergunta, mas o que que você está desesperado? Isso é um momento para você provar a sua fé. E ele fala, provar minha fé? Eu estou desesperado, eu vou morrer. Isso é humano. Ter dúvida, né? Então eu posso estar com o outro na dúvida, não é hora de eu ficar dizendo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, porque eu não estou naquela situação. Se a gente fala de lugar de fala, né? Qual é o meu lugar de fala como médico, né? Diante de uma pessoa que está ali sofrendo, se não sou eu que estou sofrendo? É, é verdade, Luiz. Olha, que assunto importante. Quanta coisa mais a gente tem para dizer sobre isso, as pessoas têm para dizer, e você também tem para dizer sobre isso, mas infelizmente a gente não pode ficar O aqui tempo o tempo. Pois é, é um limitador. Mas, é o Luiz, ditador. e eu vou te dar aí uns minutinhos, um minuto aí para você fazer um fechamento, até para dar um, né, tanta coisa se falou, para você fazer um fechamento melhor, para deixar para as pessoas aquelas coisas Um pouco mais calado. importantes, né, um resumão. Mas eu queria, em nome do canal, te agradecer pela sua disponibilidade de estar discutindo esse assunto Obrigado. tão difícil e, ao mesmo tempo, tão essencial para a vida de todos nós. Então, eu queria te agradecer muito e o canal sente que ganhou em profundidade, em qualidade com essa discussão que você trouxe. Muito obrigado. Então, Obrigado. eu queria te dar aí um minuto para você fazer um fechamento e depois eu pergunto para a Marília também se ela não quer fazer alguma coisa. Luiz, faça uma palavra final. Isso. Obrigado, Sérgio. Acho que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma conversa tão profunda. O que que eu posso dizer para a gente fechar? Primeiro que, assim, espiritualidade, seja nessa forma como você colocou, existencial, seja na forma religiosa, ela é importante, né? E falando de espiritualidade,
Eu diria para as pessoas, hoje em dia, a gente precisa buscar conexão, né? Conexão com as pessoas, conexão com a natureza, conexão com o divino, com o sagrado. A gente precisa buscar isso. A partir disso, vão vir as histórias que vão dar sentido para a nossa existência. Então, vamos buscar novamente nos reconectar. Eu acho que essa é a coisa mais importante na espiritualidade. Bom, perfeito. Aceito o convite. Eu acho que fecha super bem a nossa conversa, viu, Luiz? E a minha palavra é de gratidão pela sua experiência, pela forma objetiva com que você fala, sua tranquilidade. Eu acho que foi uma oportunidade preciosa para quem nos acompanha no canal. Muito obrigada, é a minha palavra. E a gente diz assim. Quando quiser voltar, né, Sérgio? Volta, tem mais assunto. É bom assunto que não É acaba, porque assunto. tem mais coisa É, para a gente falar e trazer o convidado. É a minha palavra de gratidão. Muito tem obrigada. muito assunto. Muito obrigado. Luiz, e mais uma vez aqui, para terminar nossa conversa, o canal que rola na Geronto quer te agradecer pela nossa discussão importantíssima de espiritualidade e saúde. É uma discussão que não acaba aqui, mas a nossa discussão, ela lança luz em muitos dos aspectos, e principalmente para quem quer entender um pouco melhor esta relação tão importante como você demonstrou hoje aqui. Então, eu queria muito te agradecer mais uma vez e a todos que nos seguem. Por favor, compartilhem essa gravação, divulguem ao máximo. Ela é importantíssima, é um assunto que tem de ser discutido por todas as pessoas, independente se elas têm crença ou não têm crença religiosa, como o próprio Luiz já nos falou aqui. Então, deixem também lá o sininho, ativem o sininho para que novas gravações, quando o YouTube a gente colocar, eles cheguem até vocês. Ó, o canal está lançando esse assunto aqui. A outra coisa, dá um like nessa nossa conversa, por quê? Porque assim vai demonstrar para o YouTube que o canal tem assuntos interessantes de gerontologia. Isso. E ele vai Isso. priorizar quando alguém pesquisar algum assunto de gerontologia. Opa, tá lá, ó, tem um canal que rola Tá na lá. Geronto que é fundamental. Todo mundo gosta, dá um like. Então, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a você. Foi excelente a nossa discussão. Nem tenho palavras para te dizer a não ser muito obrigado. Obrigado.